derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu louvar-te é mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo que eu pensei, servir-te de tudo o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto de ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é esta música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu encares. Abra o meu coração, é todo o tempo, Senhor. Abra o meu coração. Minha casa é tua, os meus planos são teus, a minha vida te pertence, ó Rei dos Reis. Essa banda é tua, esses amados são também. O nosso propósito é somente adorar-te, é abençoar vidas, é chegar nos hospitais, é chegar nos lares, levando a libertação que só há através de ti, só encontramos em ti.
A graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à nossa célula nessa noite. É bom ter você juntamente conosco nessa noite. Já louvo a Deus pela a sua presença. Já louvo a Deus por você estar conectado com a gente. Já quero te desafiar ou te motivar, né? Essa é a palavra, não desafiar, mas motivar a você estar convidando pessoas. Você tem aí um espaço aí que você pode estar convidando as pessoas, amigos, parentes, para que a gente possa compartilhar nessa noite dessa live maravilhosa, dessa célula maravilhosa. Sejam todos já bem-vindos em nome de Jesus, todos os irmãos que estão chegando, que estão participando. Eu quero orar juntamente contigo nessa noite. Queria que você orasse comigo. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, fidelidade. Obrigado, Senhor, porque somos fruto do teu cuidado, somos fruto, Deus, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Agora, nessa noite, Deus, nós te pedimos que o Senhor possa alcançar, Deus, a cada um, Deus, nessa noite, Deus, que já está ao alcance da minha voz, meus irmãos que estão conectados, que estão orando juntamente comigo, Senhor, que estão intercedendo pela sua casa, que estão intercedendo pelo seu lar. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Visita cada lar nessa noite, visita cada irmão, visita cada família nessa noite, Pai. Senhor Deus, eu quero Te entregar, Senhor, nossa nação, Pai, a nação brasileira. Pedir a Ti, Senhor, o Teu favor sobre esta nação, sobre nossos governantes, Deus. Te entregamos os pastores, Senhor, desta nação, as igrejas. Oh Deus, eu oro, Senhor, para que Tu possa abençoar, Senhor, cada um nessa noite. Visita, Senhor, cada lar, cada família. Te entregamos aqueles que estão no leito de um hospital. Te entrego aqueles, Pai, que estão trabalhando, Senhor, Pai querido, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, nessa guerra, Senhor, contra, Deus, esse vírus, Pai, que Tu guarde, que Tu proteja, Senhor, no nome de Jesus. Nós Te entregamos, Senhor, a vida de cada um nessa noite, Deus. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que já está conosco. A nossa irmã Sandra já colocou aqui, nossa, como faz falta nossos encontros. Muita saudade de todos também. É verdade, a saudade é muito grande, né? Estamos, é o que nos separa somente a distância, mas estamos ligados no Espírito. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela vida da Carla, que também já está conosco. Deus abençoe sua casa, Carla, nossa irmã Sandra. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Nessa noite, como a gente queremos estar compartilhando, eu queria nessa noite falar sobre o propósito da Eclésia. Eu quero nessa noite falar sobre o propósito da Eclésia nessa noite. E eu queria que você pudesse, juntamente comigo, compartilhar. Você tem liberdade para você dar o seu comentário, para você se expressar. Essa é a ideia nessa noite. É que você tenha voz, seja uma voz nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria falar sobre o propósito da Eclésia, está até ali no telão ali. O propósito da Eclésia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Você abra sua Bíblia no livro de Mateus 16. Se você tem tua Bíblia aí, se não tem, você acompanha juntamente conosco. Mateus 16, 13 ao 20. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
a palavra dessa noite. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verso 19 diz assim: E dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Queridos, eu quero fazer uma breve introdução sobre essa palavra. Eu quero fazer uma breve introdução sobre essa palavra o propósito da eclésia. Diz o seguinte aqui, querido, na introdução, diz assim: o homem, em seu propósito original, foi estabelecido para expressar a glória de Deus. Na eternidade, Deus não tinha um culto, ele tinha um reino. Deus criou o homem para ser representante do seu governo aqui na terra. E o propósito da criação do homem, então, pode ser resumida em dois. Primeiro, expressar a glória de Deus. Segundo, representar o governo de Deus. E é interessante isso, que você guarde isso no teu coração, que na eternidade não tem um culto, mas tem um reino. Então nós precisamos focar nesse reino. É interessante, irmãos, que só no Brasil, deixa eu falar uma estatística do Brasil. Só no Brasil existe hoje cerca de 25 milhões de pessoas que fumam diariamente cerca de 20 cigarros por dia e não conseguem largar o vício do cigarro. Isso dados do IBGE. 22 milhões, querido, de brasileiros se embriagam todos os dias. 84% da população faz uso da bebida alcoólica. 1,4 milhões de brasileiros fazem o uso de crack. E é interessante, irmãos, que esse homem caído tem a capacidade de encher a terra, mas não como expressão da imagem e semelhança de Deus, mas como uma criação natural somente. Porque um homem caído, querido, preste bem atenção, um homem caído, ele só pode gerar outro homem caído. Portanto, em primeira instância, o homem não perdeu o poder. Preste bem atenção nisso. Em primeira instância, na queda de Adão, o homem não perdeu o poder, a santidade, nem o amor. Ele não perdeu isso porque não foi isso que Deus lhe deu. Ele perdeu um reino, irmãos. Ele não perdeu uma igreja. Ele não perdeu um culto. Ele perdeu um reino. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu quero repetir isso para que isso possa fixar na sua mente. Portanto, em primeira instância, o homem não perdeu o poder, a santidade e também não perdeu o amor. Ele não perdeu isso porque não foi isso que Deus lhe deu. Ele perdeu um reino, ele perdeu uma igreja, ele não perdeu um culto, ele perdeu um reino. Irmãos, é interessante, eu te mostrei a estatística de como está a sociedade, como as pessoas estão se embriagando, as pessoas estão se envolvendo nas drogas, no álcool. E é interessante, irmãos, que quando Deus criou o homem, ele deu duas ordens. Ele deu duas ordens para Adão. Primeiro foi sujeitai. Ele disse sujeitai e dominar. E é interessante que Deus deu uma ordem para ele que ele viesse dominar. E Deus disse dominar sobre os pássaros, sobre os animais, sobre a terra. E a pergunta que eu te faço, querido, o álcool veio da onde? Veio da terra. O fumo veio da onde? Veio da terra. A droga, a cocaína veio da onde? Veio da terra. E é interessante que Deus falou assim que ele teria domínio. Mas o homem ele perdeu esse domínio. Ele perdeu a autoridade, ele perdeu o governo. E ele não consegue governar.
Ele não consegue mais exercer a autoridade que Deus lhe deu. Olha que interessante. Por isso, o alvo de Deus hoje é restaurar o homem para que o homem possa tomar de volta o reino que foi perdido no Éden para o diabo e possa entregá-lo novamente ao Senhor Jesus. Nós sabemos que Deus formou o homem para reinar, mas Adão falhou, irmãos. Deus criou o homem para que ele reinasse, mas Adão falhou. Então Deus chamou Noé e sua família. Ele entendeu seu plano, ele estendeu seu plano a uma família, mas a família de Noé também falharam. Deus levantou Abraão, irmãos. Deus levantou Abraão e dele trouxe uma nação. E é interessante que a nação de Israel abortou o propósito de Deus de ter um reino. Então vem Jesus e estabelece a sua igreja. Você pode glorificar Deus por isso? Deus começou com Adão. Era um casal e eles falharam. Deus chamou, ele deu o plano dele para Noé e sua família. E a família de Noé falhou. Deus chama Abraão e falou: Abraão, de ti eu vou tirar uma grande nação. E a família, ou seja, Abraão e a nação de Israel falhou. Mas vem Jesus e ele disse: eu vou estabelecer a minha igreja. Deus quer restaurar o que o homem perdeu. E quando o homem pecou, ele não perdeu a salvação. Ele é salvo para poder entrar no reino. Ele perdeu o reino. E é esse reino que precisa ser restaurado, irmãos. E a igreja hoje é o instrumento de Deus para a restauração do reino de Deus. Portanto, Mateus 16, do 13 ao 19, é a continuação do projeto de Deus para trazer de volta o seu governo para a terra. Não mais através de Adão, não mais através da nação, ou seja, através da família de Noé, não mais através da nação de Israel, mas através de um povo com mentalidade e governo, que compreende os propósitos do reino dos céus, que é a sua igreja ou a sua eclesia. Jesus ele está andando ali no caminho de Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta, né? O que as pessoas dizem que eu sou? E começa a vir um relatório, um diz que tu é Jeremias, um diz que você é Elias, um diz que tu é algum dos profetas, ou João Batista. Olha como é que o povo estava tão errado. Comparar Jesus com João Batista. E de repente Jesus faz uma segunda pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Eu acredito, querido, que houve assim, o pessoal ficaram tentando entender o que ele estava falando. E vós, o que dizeis que eu sou? Até porque até então Jesus era conhecido com vários nomes. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, o filho de João, o filho de Maria, o filho de José, o filho de Maria, o Galileu. Mas de repente Pedro, ele vem na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero que você memorize essas palavras do Senhor Jesus: eu edificarei a minha igreja. Querido, eu queria falar sobre isso. E eu quero falar do propósito da igreja. Essa igreja que Cristo, ele disse que ele edificaria. E o primeiro propósito dessa igreja é legislar. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. O primeiro propósito da igreja é esse: legislar. Esse é o primeiro propósito da igreja, legislar. Olha que interessante, querido, que essa palavra diz para nós. Quando Jesus teve essa conversa com os seus discípulos, ele estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe. E indo Jesus para lá de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Cesareia de Filipe, irmãos, foi uma cidade construída por Herodes e que deu o nome de Cesareia, em homenagem ao imperador romano, César. Por isso se chamava Cesareia. Segundo alguns historiadores, irmãos, Jesus estava diante de um monte onde havia várias estátuas de imperadores e seus ministros. E esse grupo de ministros que auxiliava o imperador era chamado de eclesia. E eram seus ministros. E é interessante, querido, que foi olhando para essas estátuas de imperadores com seus ministros que Jesus falou a Pedro: eu também
vou estabelecer a minha igreja. Segundo os historiadores, quando Jesus passava nessa estrada de Cesareia de Filipe, Jesus era muito prático, irmãos. Jesus ele gostava de usar situações para ensinar os seus discípulos. Segundo o historiador Flávio José, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, segundo ele estava passando um pastor com seu rebanho. E Jesus olhando aquele rebanho, juntamente com aquele pastor, ele está vendo ali o pastor e as suas ovelhas. Eu também sou o bom pastor. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E é interessante que quando ele está passando em Cesareia de Filipe, segundo os historiadores, ali em alguns montes havia algumas estátuas. Ali estava César, juntamente com a sua eclesia, que eram seus ministros, sentados juntamente com ele, Herodes. E justamente olhando para aquelas estátuas, Jesus faz essa pergunta. E ele diz, eu vou edificar também a minha eclesia. Era como se Jesus dissesse, está vendo Herodes, ele tem a sua eclesia. Está vendo? César tem a sua eclesia. Eu também vou estabelecer a minha eclesia. E essa palavra eclesia, igreja, foi traduzida para a nossa Bíblia como igreja no sentido paroquial. Mas inicialmente, irmão, escute bem isso, ela não tinha esse sentido religioso de culto, mas de uma assembleia formada pelos cidadãos de um reino para deliberar acerca dos assuntos sociais, políticos, religiosos e tudo que dizia respeito ao reino. A eclesia, querido, preste bem atenção, ela se reunia para estabelecer os decretos do reino em todo o domínio do reino. O rei tinha uma vontade. Ele reunia a sua eclesia e dizia qual era a sua vontade. E essa eclesia definia a aplicação dessas leis para que a vontade do rei fosse estabelecida em todo o seu domínio. Há um decreto, querido, escute bem isso. Quando César estabeleceu a sua eclesia, César tinha uma vontade, ele reunia a sua eclesia e elas estavam ali para cumprir a vontade do imperador César. Jesus também disse, eu vou estabelecer a minha eclesia. Eu também vou ter a minha. E há um decreto, querido, preste bem atenção. Existe um decreto do céu que está destinado para a terra. Mas esse decreto para se cumprir, precisa de gente com mentalidade de reino para operar essa conquista. Deus estabeleceu sua vontade em sua palavra. E nós somos aqueles que vamos decidir o que será feito aqui na terra. A igreja tem o poder de legislar, de definir os rumos da nossa geração. Deixa eu falar isso, querido, para você. Quem vai definir, esse era o propósito da eclesia. Ela estava ali para legislar e decidir o que seria feito na terra. E é isso que Deus vai fazer, querido. A igreja tem o poder de legislar, de definir os rumos das nossas gerações. Quem vai dar o rumo para essa geração? Quem vai dar o rumo para esta nação, querido? É a igreja. A igreja tem o poder de legislar. Dentro desse propósito eterno, Deus tem determinado que se execute os seus propósitos de maneira gloriosa, no tempo e no espaço. A Bíblia é a palavra que tem que ser executada, mas precisamos de gente com mentalidade de reino para estabelecer o que Deus já decretou. Querido, é isso que Deus está querendo nesse tempo. Pessoas que têm a mentalidade de reino, pessoas que entendam o propósito real da igreja. Querido, eu ouvi uma pessoa dizendo que cada espaço vazio será ocupado por alguém. Todo espaço vazio será ocupado por alguém. E há muitos lugares que ainda não foram ocupados pela igreja, porque nós não entendemos o propósito realmente da igreja. E esses espaços precisam ser ocupados pela igreja. Esses espaços precisam ser novamente resgatados pela igreja do Senhor. Mateus 16:13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E no final ele diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A primeira função da igreja, da eclesia, era essa: legislar.
Mas tem o segundo propósito. O segundo propósito da eclesia era influenciar. No verso 18, ele disse que a sua eclesia ela ia influenciar. Esse é o segundo propósito da eclesia, influenciar. Era esse o propósito. Olha que interessante, querido. Os gregos, eles chamavam de eclesia o corpo de ancião que na porta da cidade se reunia para legislar a vida política, econômica e social dessa sociedade que eles representavam. A palavra usada por Jesus em hebraico é kiwal, que significa assembleia. E eles decidiam todos os assuntos que envolviam a vida da sociedade. Mas quando Jesus, querido, esteve na terra, o mundo de sua época estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano usava a eclesia de outra forma. Roma, querido, preste bem atenção. Roma tinha um exército muito poderoso. E estava acostumado a fazer guerra e tomar cidades. Mas suas conquistas não eram apenas pela espada. Roma tinha uma política de guerra de romanizar os territórios conquistados através da infiltração de uma eclesia. E essa eclesia, querido, era um grupo preparado para implantar a cultura romana nos territórios conquistados, difundindo a língua e culinária, a arquitetura, as músicas, tudo mais que fazia parte do Império Romano. Era essa a função que Roma usava. Conquistar, querido, conquistar as outras terras, outras cidades, com o exército era coisa fácil para Roma. Mas muitas das vezes Roma conquistava o povo, mas não conquistava o coração do povo. Então Roma criou uma eclesia. E qual era a função dessa eclesia? Ela tinha que se infiltrar, ela era enviada para aquela cidade a qual Roma queria conquistar. E eles começavam a influenciar ali, com a sua cultura, com a sua comida, o corte de cabelo de Roma. Eles iam influenciando. Eles entravam dentro daquela cidade e começavam a influenciar aquela cidade. A igreja primitiva também era dessa forma, querido. É interessante, querido, que a igreja primitiva não tinha templo. Eu quero repetir isso para você, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos o templo, mas não podemos usar os templos. A igreja primitiva, ela não tinha templo, mas tinha eclesia. Ela tinha um grupo de pessoas leais ao reino, que estava implantando a cultura do seu reino em outros territórios. Esse é o propósito da eclesia, querido. Implantar a cultura, os valores do reino de Deus aqui na terra. Essa eclesia tinha transformado o mundo e conseguiu penetrar até mesmo na casa de César, querido. Olha como é que era poderosa essa eclesia. Não essa igreja que ficam presas em quatro paredes, mas uma igreja que tinha propósito. Elas eram tão ousadas que conseguiram penetrar até mesmo na casa de César, do imperador. Olha o que diz. A palavra de Deus diz lá em Atos 17:6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Era essa igreja. As pessoas conseguiam reconhecê-los de longe, porque quando eles chegavam, eles iam tomando tudo. Eles iam influenciando, eles iam conquistando. Olha o que diz, e essa era a ideia do Senhor Jesus quando ele disse que ia estabelecer sua igreja. Uma igreja que pudesse se infiltrar na sociedade, implantar os valores e culturar a cultura do seu reino. Mas hoje o mundo não tem sido transtornado pela igreja. Mas o mundo tem invadido a igreja porque a eclesia tem perdido a sua força e emprestou seu poder ao sistema que lhe deu os templos na época de Constantino. Eu quero repetir isso. Mas hoje o mundo não tem sido transtornado ou influenciado pela igreja. Mas o mundo tem invadido a igreja porque a eclesia tem perdido a sua força e emprestou seu poder ao sistema que lhe deu os templos na época de Constantino.
E foi isso que aconteceu com a igreja. Enquanto a igreja, querida, ela se reunia de casa em casa, enquanto a eclesia, ela trabalhava externamente, não tinha prédio, não tinha templo, não tinha nada, mas elas cumpriam propósito, mas ela avançava. Mas quando chegou o tempo de Constantino, que começou Constantino a dar os prédios, dar os templos para eles se reunir, eles começaram a perder sua força. E é isso que Deus está fazendo. O nome eclesia ou eclésia significa aquele que sai de dentro para fora. Esse é o grande propósito, aquele que sai de dentro para fora. Mas a igreja de hoje, ela vem de fora para dentro. Ela se fechou. E Deus está querendo edificar a sua igreja nesses tempos. Por isso que Deus está fechando os prédios, está fechando os templos, porque Ele quer que a igreja saia. Que é a verdadeira eclesia, aquela que cumpre o propósito, aquela que não depende do prédio, aquela que não depende do templo, mas está pronto para cumprir o propósito. Olha o que diz Filipenses: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Tinha santo dentro da casa de César. César era o imperador que estava perseguindo a igreja. Mas essa igreja não tinha sua vida por preciosa, esses irmãos não tinham sua vida por preciosa. Eles estavam dispostos a renunciar, a perder a sua própria vida para cumprir o propósito de Deus. E o último propósito da eclesia, querido, esse é o último propósito. O primeiro é legislar, o segundo é influenciar e o terceiro é dominar. Olha que interessante. Querido, mais uma vez, precisamos ter em mente que quando Jesus disse que estabelecerei a minha igreja, Ele não tinha em mente um templo. Eu estou batendo nessa tecla. Ele não estava pensando em um prédio. Ele não estava pensando num grupo de pessoas cantando. Ele estava pensando numa elite, querido, chamada para legislar, para influenciar, mas também para dominar e estabelecer o seu governo na terra. Querido, era a eclesia que estabelecia as estratégias de guerra. Isso é algo importante para nós, porque, mais uma vez, esse conceito vai nos ajudar a determinar o propósito das nossas reuniões. Querido, nossos cultos de celebração, nós se reunimos para celebrar o quê? Nós se reunimos lá no quartel-general, é lá as estratégias, lá nós se reunimos para celebrar o que nós conquistamos. E Jesus, quando ele falou que ele ia edificar a sua igreja, ele não tinha em mente um grupo de irmãos dentro de um prédio, um grupo de irmãos dentro de 4 paredes, mas ele tinha em mente uma elite, que eles iam influenciar, que eles iam governar, que eles iam exercer domínio, governo, autoridade. Quando Jesus disse que vós sois o sal da terra, muitas pessoas pensam que ser sal significa que Deus nos chamou para ser o tempero do mundo, ou nos chamou para ser, o mundo está muito sem graça e a igreja vai trazer a graça. Mas quando Jesus disse que vós sois o sal da terra, quando o povo saiu do Egito, e eles estavam ali, mais de 2 milhões de pessoas no deserto, Deus deu uma estratégia, deu uma ordem para Moisés, para que quando eles fossem fazer suas necessidades na terra, eles levassem um pouco de sal. E eles faziam a sua necessidade no buraco, jogavam o sal e depois cobriam com a terra. Qual era o propósito do sal? Era neutralizar todos os germes e micróbios. Quando Jesus disse que você é o sal da terra, Jesus estava falando, cara, onde o diabo estiver agindo, aonde tiver os germes, onde tiver o vírus, não importa o que for, não importa o que esteja agindo, você é o sal da terra, você tem poder, você tem autoridade para neutralizar, você tem autoridade para neutralizar toda a ação, todos os germes. Jesus falou assim, todo lugar que o diabo estiver agindo, que Satanás estiver agindo, Deus vai te colocar, e o teu propósito, o propósito de Deus na tua vida é neutralizar.
É essa igreja que Jesus tinha em mente quando ele disse que eu vou edificar a minha igreja. E é interessante que ele foi além e disse, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando a gente ouve essa palavra, as portas do inferno não vão prevalecer, parece que nós estamos na defensiva, que as portas do inferno estão vindo contra nós e nós estamos se defendendo. Mas não é isso. Na realidade, nós não estamos na defensiva, nós estamos na ofensiva. É as portas do inferno que está tentando segurar. Porque nós estamos entrando, a igreja está avançando. A igreja, sabe, que rompe, a igreja que toma território. Aonde a igreja chega, ela toma aquele espaço, ela toma aquele lugar. Era isso que Jesus tinha em mente. Eu gosto muito do testemunho. Eu sempre lembro quando falam de pessoas com autoridade, com ousadia. Eu sempre lembro da mãe de Moisés. Era um pastor no Rio de Janeiro, um testemunho de um pastor. Que ele morreu. Mas a mãe acreditava que ele ia ressuscitar. E aquele homem, Deus tinha uma promessa na vida dele. E quando ele começou a ficar rapaz, ele se desviou. E se envolveu com as coisas erradas. E foi se envolver com tráfico. E ele saía, a mãe ficava ajoelhada orando. E um dia o diabo colocou no coração desse irmão, Moisés, que ele não estava prosperando no negócio dele, por causa da mãe que estava orando, por causa da mãe que buscava pela vida dele. E colocou no coração dele que ele tinha que matar a mãe. Toda vez que ele saía, quando voltava de madrugada, a mãe estava orando, ajoelhada, clamando pela vida dele. E ele vem pensando nisso, com a pistola na mão, falou, só chegar em casa, dou um tiro na cabeça da minha mãe e acabou. E ele vem ali totalmente possuído, drogado. E ele vem nessa intenção de matar a mãe. Só que nesse dia ele teve uma grande surpresa. Toda vez que ele chegava, a mãe estava ajoelhada, prostrada. Mas nesse dia, quando ele chegou, quando ele abriu o portão lá fora, quando ele abriu o portão e olhou para a porta da entrada da casa, a mãe estava parada, de frente para a porta. E quando ele olhou para a mãe dele, a mãe deu um grito, Satanás, o meu filho lhe entra dentro da minha casa, mas você fica lá fora. E é isso, querido, que Deus está querendo para esse tempo. É esse tipo de igreja, igreja com autoridade. Era a eclesia que estabelecia as estratégias de guerra. Isso é algo importante para nós, porque, mais uma vez, esse conceito vai nos ajudar a determinar o propósito das nossas reuniões. Quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos a razão de ser igreja, quando a eclesia romana se reunia, preste bem atenção, quando a eclesia romana se reunia, ela estava preocupada com as novas conquistas, que estratégia iria usar, quando faria, como fariam, quem seria enviado primeiro, quem iria depois. Era esse tipo de reuniões. As reuniões eram para isso. As reuniões da eclesia se reuniam para isso. Qual era os territórios que ia conquistar, quando ia conquistar, quem seria enviado. E hoje as nossas reuniões, querido, as nossas reuniões é mais entretenimento, mas ali mais para entreter o povo. Deus vai levantar a sua eclesia. Quando nós entendemos, querido, preste bem atenção, esse conceito, até a nossa maneira de nos reunir é alterada. Sabemos que quando a célula se reúne, quando a eclesia se reúne, uma estratégia de conquista será traçada para o avanço do reino de Deus. Esse é o propósito de nos reunirmos. Se nós nos reunir somente por nos reunir sem propósito, não vale a pena. Nós estamos fora do propósito de Deus. Mas a eclesia ela se reunia por propósito. A reunião das células tem propósito. Quando nós se reunimos para cultuar, tem propósito nisso. Esse era o tipo de igreja que Deus está estabelecendo. E é interessante, querido, que antes de Jesus ser assunto ao céu, é uma ilustração. Diz que Jesus teve uma conversa, um bate-papo com Pedro.
E Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, qual será a sua estratégia para estabelecer o seu reino na terra? Jesus disse para ele: Pedro, a minha igreja, eu estou estabelecendo a minha eclesia e ela vai trazer o meu reino para a terra. Senhor, disse Pedro, se a igreja falhar, a minha igreja, disse Jesus, não vai falhar, Pedro. Senhor, mas se por um acaso ela falhar, Jesus disse: Pedro, a minha igreja não vai falhar. Mas, Senhor, na hipótese dela falhar, insistiu Pedro. Jesus olhou para ele e fez uma pausa e disse: Pedro, se ela falhar, tudo está perdido. Deus começou com Adão e Eva. Adão e Eva falhou. Deus estendeu para Noé e sua família. E Noé e a sua família falhou. Deus chama Abraão, de dentro dele tira uma nação. E a nação de Israel falhou. Mas a igreja não pode falhar. Se a igreja falhar, tudo está perdido. Nós temos uma grande responsabilidade. A igreja tem uma grande responsabilidade nesses dias. Deus está contando com você para estabelecer. Por isso sabemos que a igreja não vai falhar. O Senhor estabeleceu a sua igreja com uma visão de reino. E através dessa visão, nós vamos fazer 3 coisas, querido. Vamos estabelecer os decretos do Senhor aqui na terra. Vamos influenciar esse mundo com a cultura do reino dos céus. Vamos fazer uma grande conquista para restaurar o domínio e o governo do Senhor. Se fôssemos resumir o propósito da eclesia em uma só sentença, diríamos o seguinte: o propósito da eclesia, da igreja, é estabelecer o reino que ele representa nos territórios conquistados. Esse é o propósito. Conclusão: onde está a eclésia do Senhor? Onde está a igreja do Senhor Jesus? Onde está a igreja que vai avançar? A igreja que vai cumprir propósito? Aonde está? Cadê você que faz parte dessa igreja? Chega, querido. Chega de nós ficarmos atribuindo responsabilidade e tentando achar o culpado. Colocamos culpa em todo mundo. A culpa é do presidente, a culpa é da segurança pública. Querido, Salmo 127, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Querido, Deus está contando com você. Eu quero nessa noite adorar Deus com você nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero louvar pela tua vida. Eu quero adorar o Senhor nessa noite. Eu quero exaltar a Deus nessa noite com você nessa noite. Aonde está a eclesia do Senhor? Cadê você que vai se levantar por essa nação? Cadê você que vai estabelecer o propósito da eclesia? Oh, adorador, você é um adorador. Você faz parte de um reino inabalável. Deus te chamou para cumprir propósito. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Levante as tuas mãos e adora o Senhor nessa noite. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Oh! Servir-te é tudo que eu espero. Em nome de Jesus, você é a eclesia do Senhor. O que mais quero é estar mais junto. E esse é o propósito da eclesia na tua vida.
você vai legislar. Somos nós, querido, que vamos dar rumo para essa geração. É você que determina. Quando Jesus disse: Pedro, o que tu ligar na terra será ligado no céu. A palavra ligar significa proibir. Jesus estava falando: Pedro, o que você proibir aqui na terra, eu proíbo no céu. E o que você permite aqui na terra, eu vou permitir lá no céu. Somos nós que determinamos. E essa é a função da eclesia: legislar, influenciar e dominar. Deus colocou chave nas tuas mãos de autoridade. Exerça a autoridade que o Senhor te deu. Exerça o governo do Senhor dentro da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu queria que você adorasse o Senhor. Servir-te tudo o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto de ti. Derramar diante de ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora, nesta música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Oh, para me, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Oh, declare isso. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Será que Deus pode te usar? Ou você pode declarar isso: minha casa é tua. Minha casa é tua. Diga isso para o Senhor. Os meus planos são teus. Oh, A minha vida te pertence, ó Rei dos Reis. Essa banda é tua. glória a Deus. Esses amados são teus. Esses amados são teus, Senhor. Essa nação é tua. O nosso propósito é somente adorar-te. Deus abençoe a tua vida nessa noite. É abençoar a vida. Pastor Cláudio Fontoura, Curitiba, Deus é contigo, meu querido. Pastora Dani, Chegar nos lares. irmã Carla, irmã Ângela, irmã Sandra. Que só há Deus abençoe a sua vida. Irmão Silvio, Rio de Janeiro, Deus
Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe a tua vida, Samuel, sua casa, sua família. Sejam todos abençoados nessa noite. Abençoa, Senhor, nossa nação. Abençoa nossa família, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Esse é o tempo da igreja. A igreja vai ser mais forte, vai ser mais ativa. A igreja que vai cumprir propósito. Oh! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu louvo a Deus pela tua vida, queridos. Vai profetizando sobre a sua nação aí, sobre a sua cidade. Se você estiver perto dos seus filhos, abençoe ele, a sua esposa. Em nome de Jesus, seu esposo vai profetizando vitória sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Essa igreja vai marchar e nós vamos conquistar todo o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida nessa noite. Se você puder, compartilhe essa palavra. Se você puder, compartilhe essa palavra. Eu vou deixar aqui no final aqui. Eu vou deixar um link do nosso canal lá no YouTube. Entra lá, se inscreva no nosso canal. Esteja junto com a gente. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa casa, a nossa família. Você tenha um final de semana abençoado. Que seja um final de semana de paz sobre a sua vida. Que essa Páscoa realmente possamos entender o verdadeiro sentido dessa Páscoa. Foi o Cordeiro que foi morto por nós. Deus abençoe sua vida, sua casa. Eu termino aqui, deixando a paz do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor.
Minha casa é tua, os meus planos são teus, a minha vida te pertence, ó Rei dos Reis. Essa banda é tua, esses amados são também. O nosso propósito é somente adorar-te, é abençoar vidas, é chegar nos hospitais, é chegar nos lares, levando a libertação que só há através de ti, só encontramos em ti.